Pretzel, pode abrir aí. São Paulo precisa de mais futebol dos medalhões para brigar por títulos. Com o que está agora, daria para brigar? Vamos lá, Pretzel, verdadeiro ou falso? A afirmação é: São Paulo precisa de mais futebol dos medalhões para brigar por títulos. Ótima frase da produção, parabéns. Verdadeiro. E aí eu coloco assim um percentual alto na conta do Daniel Alves, né? Que hoje é mais custo do que benefício. Porque o Daniel Alves, com toda a experiência e qualidade que ele tem, hoje, na minha opinião, ele é um carimbador de bola no time do São Paulo. Ele aparece várias vezes, mas se a gente for pegar, os toques de bola dele são para o lado ou para trás. Então é um jogador hoje absolutamente burocrático. No jogo de ontem, o Sara e o Luan correram por ele. Ele deixou generosos espaços ali no meio de campo quando o São Paulo não tinha bola. Então é o seguinte, tem horas que é possível tu tirar o Daniel Alves. Sabe aquele negócio de reciclagem que a gente fala para os jogadores mais desgastados? Poderia tirar o Daniel Alves aí durante uma semana, 10 dias, para que ele melhore um pouco a condição física por causa desse calendário e faça voltar até de uma outra maneira. Eu acho que pelo dinamismo do time do São Paulo hoje, tem que ser um time realmente mais leve, um time mais jovem, pelo modo que o Fernando Diniz escala. Eu continuo dinizista, combato algumas escolhas dele, mas eu acho que se o São Paulo cai fora ontem, a culpa não seria do treinador, a culpa seria dos jogadores que tinham o jogo sob controle e fizeram o Fortaleza voltar para a partida. O Fortaleza, quando saiu o segundo gol do São Paulo, né, gol do Breno, Fortaleza o gol estava maduro, o gol do empate estava assim, parecia que ele ia sair a qualquer momento. Não saiu. O Vitor Sérgio Rodrigues, caso você considere a frase verdadeira, quais são os medalhões, né, que você acha no São Paulo que estão devendo? Eu vou citar aqui alguns nomes que podem ser considerados medalhões, tá? O Thiago Volpe, o Tietê, Daniel Alves, o Pablo, especialmente pelo que foi a contratação dele, e aí tem alguns que não estão conseguindo jogar, tipo o Hernanes, enfim, entre outros, o Arboleda que está no banco. E aí, Vitor Sérgio Rodrigues, São Paulo precisa de mais futebol dos medalhões para brigar por títulos, verdadeiro ou falso? É verdadeiro. O foco maior é no Daniel Alves, embora eu não acho que ele esteja jogando mal. Eu não acho que o Daniel Alves tenha jogado mal. Um jogo ou outro, mas no geral eu acho que ele tem jogado bem. Mas quando você fala precisa mais, talvez você esteja falando decisão, chamar o jogo. Acho que ele está precisando. E os outros ainda não, assim, o Tietê vinha muito mal, aí perdeu espaço na equipe, então precisa voltar a jogar num nível bom. O Pablo, acho que a história dele no São Paulo é uma história muito acidentada, né? Então, assim, aí chegou jogando mal, aí depois se machucou grave, aí voltou jogando mal, melhorou um pouquinho, outra lesão, então precisa um pouquinho mais de sequência. Mas acho que seria isso, acho que recai muito sobre o Daniel Alves, né? Não acho que ele esteja, repito, jogando mal. Acho que dificilmente você vê o Daniel jogar mal. Mas em muitos momentos ele faz ali ele joga bem, mas um bem que não contribui decisivamente para o time vencer. E aí acho que fica nisso, porque com a expectativa criada com a contratação dele, acaba parecendo um pouco decepcionante, talvez. E é uma situação difícil, né? Porque o São Paulo, o Daniel Alves não está contribuindo muito no meio campo, o Tietê, ele vem sendo novamente lateral, e eu fico me perguntando, Mauro, quando é que o São Paulo vai quando é que o Daniel Alves vai voltar a ser lateral? Se ele vai voltar a ser lateral em algum momento? Ele está fazendo diferença no meio campo para ser insubstituível no meio de campo? Responda essa pergunta e depois vem na frase se o São Paulo precisa de mais futebol dos medalhões para brigar por títulos, Mauro. A frase para mim é real, é verdadeira, dos medalhões, dos mais jovens, dos menos medalhões, dos selos, de todo mundo. O São Paulo precisa mais de futebol, muita gente precisa de mais futebol, é verdadeiro, não é só a resposta dos medalhões, mas eles, claro, até pelo nível de investimento. O Daniel Alves só se paga no São Paulo se for o Daniel Alves do Barcelona, então já começa impagável. O que não significa dizer que tenha sido um erro absurdo, absoluto, até para a história que ele tem como torcedor lá de Juazeiro, para a história espetacular como pessoa física multicampeã, tudo faz parte, né?
Eu acho até que o Tietê poderia ser mais algumas vezes lateral, como o Danilo. O Tietê foi no Audax em alguns momentos, havia sido na passagem mais discreta pela Ponte Preta, e em pouquíssimos momentos foi pelo Palmeiras. Na Ucrânia não sei, e no São Paulo quando foi, eu acho que não foi mal. E não tenho gostado tanto dele na cabeça da área. Como não acho que o Daniel Alves esteja sendo tudo aquilo, mas mal ele não tem sido. E até pelos números também discutíveis do desempenho da equipe do Diniz, o Daniel é muito importante em vários quesitos. Então ainda quero o Daniel Alves no meio. Acho que eventualmente o Tietê pode ser esse lateral para eventualmente o Luan fazer a função do Tietê, protegendo mais o sistema defensivo como um todo do São Paulo. Mas personalizar no Daniel Alves, não. Embora pelo nível de investimento, pelo jogador que é, pela identificação que é, você possa cobrar mais. Mas tanto mais, e até pela questão da idade e pela questão da característica dele, talvez seja uma cobrança um pouco abusiva, absurda, como também é absurda a folha salarial, sempre não entrando nos números, mas analisando algo que é real. O São Paulo tem tantos problemas e teve que negociar alguns jogadores porque realmente fica uma conta impagável, e até o Daniel Alves sabe disso, ele deixa transparecer em muitas das manifestações deles, aliás, manifestações do Daniel Alves, que até parecem em alguns momentos aquelas letras que eu sempre brinco falando sério do Jorge Benjó, você não sabe para onde vai, né? E algumas das postagens do Daniel Alves a gente não tem a menor ideia do que ele está dizendo, se é bom, se é ruim, se é legal, se é doce, se é agro, mas faz parte, né? Acho que um grande comunicador também às vezes deixa as coisas nas entrelinhas ou sobre elas também. O que não dá, né, quando você olha, porque é difícil, você olha para a folha salarial e você vai olhar para aqueles que recebem menos, muito provavelmente alguns dos que recebem menos são os garotos. E são os caras que estão resolvendo a parada, né? São os caras que hoje talvez sejam os principais responsáveis pelo que São Paulo vem conseguindo de bom momento na temporada. De estar ali entre os 4 primeiros, de ser o time, né, por pontos perdidos, o São Paulo é líder do campeonato, né, se for analisar o time de pontos perdidos. Mas não sei se era para estar a garotada aí resolvendo, Vitor. Como é que você se relaciona com esse momento em que a garotada tá lá para jogar? Ela tá lá para jogar também. Mas a gente sempre fala, mas não é a responsabilidade da garotada. Mas é a molecada que tá botando o São Paulo onde ele tá agora. Mas então, assim, o Fernando Diniz, nem nenhum outro técnico vai escalar o time por causa da folha salarial, cara. Assim, ele tem que olhar quem tá jogando bem, quem tá produzindo, quem tá performando e quem não tá. Então, assim, ok, o Daniel ganha o quanto ele ganha, também não me interessa se é 700, 800, se é 1 milhão, se é 1,5 milhão, se são 500 reais, não me interessa. Ele tem que olhar, ele tem que dar campo para quem está produzindo. Então, uma das grandes críticas aí nesse tempo foi que o Diniz estava segurando a fila do Brenner, estava segurando a fila do Luan, então agora ele botou os caras para jogar. Então ele tem que fazer quem ganha bem, jogar bem, tem como tanto quanto quem ganha pouco, jogar bem também. Assim, a questão do salário não é um problema. A avaliação do trabalho é muito em cima do que o cara tem de peças para trabalhar, né? Do que ele tem de elemento humano para fazer o jogo acontecer. E quando aqueles que mais recebem, que em tese são os melhores, não conseguem jogar bem, você fica com um time que é mais comum, né? Você fala assim, tem essa. Quem tá jogando bem, eu tô contando com esses 15 aqui, 15 e 16, que em tese não são dessa. E aí, qual que é o termômetro para medir se é sucesso ou insucesso, entendeu? Se você está trabalhando com esses caras que em tese não eram para quem deveriam estar te servindo agora, entendeu? Termômetro, eu entendi, mas o termômetro é o quanto o Diniz entende que ele deu oportunidades suficientes para qualquer um, independentemente de se ele ganha 500 ou se ele ganha 1 milhão. Esse é o ponto. O Diniz foi deixando o Tietê. O Tietê fazendo partidas sofríveis na frente da área, ele botou o Luan. Então, quem ganha mais? Com certeza o Tietê ganha mais que o Luan, mas o Diniz não é do RH. O Diniz não é do RH. O Diniz tem que falar, cara, se fulano ganha 1 milhão, isso aqui não é problema meu. O cara tem que analisar o cara tá jogando. O que você pode fazer é o seguinte, por que o Diniz não consegue fazer jogadores caros jogarem no nível? Esse é um bom debate. Agora, o fato ser ver preocupação porque os pobrinhos, entre aspas, estão resolvendo, não. Que bom para o São Paulo que tem alguém resolvendo. Né? Então, por isso que eu disse que a resposta é verdadeira.
Mas mais no sentido que os medalhões precisam ser mais decisivos. Eles não estão sendo. Se a gente for pegar, Luiz, as escalações iniciais do Diniz, só tinha medalhão. Inclusive no jogo contra o Mirassol, se a gente for pegar a escalação, também eram os medalhões na volta da pandemia. O time melhora quando outros garotos, né? Isso, exatamente. Contra o Red Bull Bragantino, na volta da pandemia. Aí ele escalou força máxima, perdeu o jogo, aí foi jogar contra o Guarani em Campinas, escalou as reservas e volta no mata-mata contra o Mirassol com o time de medalhões. E aí ele perde. Ele começa o Brasileiro ainda com os medalhões e desiste naquele jogo contra o Sport, quando ele joga todas as fichas, que ele muda o time radicalmente. Na zaga, né? Especialmente. E tira o Arboleda e o Bruno Alves. Tira os dois. O Bruno Alves voltou recentemente agora. O Daniel e tira Alves o Pato também, né? E rescinde com o Pato e tira o Pato também. O Daniel Alves, o Pretzel, nessa linha, é a hora dele ficar no banco também? Ficar um tempo, porque ele passou machucado, ficar um tempo maior no banco? Eu gosto de uma tese do Mauro, de poucas que eu valorizo, a seguinte, né? Tu nunca pode querer aposentar ninguém ou determinar que o cidadão não serve, ponto. Só que eu acho o seguinte, reciclagem no futebol, reciclagem que eu digo, nem é reciclagem, é um respiro, eu acho que é natural. O Daniel Alves hoje ele pode ficar fora aí, por exemplo, para que ele vai à Argentina? Não precisa ir enfrentar o Lanús. Poupa o Daniel Alves nesse momento, trabalha essa semana para que ele jogue contra o Flamengo. É isso que eu entendo, viu? Eu acho que até fisicamente ele está muito desgastado. O segundo tempo dele ontem foi parado. Foi um jogador parado. Então, eu acho que ele pode sim. Não é que ele tem que ficar no banco, esse cara não serve. Não é isso. Eu acho que pode haver um recesso para que ele volte melhor. Acho que é isso. Bola a gente sabe que ele tem e o São Paulo acho que conta com ele, né? Tenho certeza que conta bastante com ele para chegar nos objetivos que está buscando chegar.